que é dizer o seguinte, que o bater das asas da borboleta no Pacífico, né, provoca o quê? Provoca alterações nos confins do universo. Né? Então, tal é o nível de interdependência que nós temos. Então, o que nós precisamos hoje, né, é internalizar que nós somos um meio ambiente. Que a gente pensa que o meio ambiente é lá a floresta. É algo fora de nós. Fora, não, a gente está dentro. Interessante, Thales. O que está dentro está fora. O que está fora está dentro. Tá fora, tá Nós dentro. somos feitos de terra. Exatamente. Então, o que acontece? Se é da gente que a gente precisa aprender a andar sobre a terra, a vivenciar a experiência e a enxergar a terra como ela merece ser enxergada. Porque uma vez que a gente mantém esse equilíbrio, manter esse equilíbrio significa ter o conhecimento. Né? Eu sei o que? Eu sei que se eu mexer aqui, vai ocorrer tal coisa. Então eu preciso tomar as minhas providências para que, quando ocorrer que eu precisar de fazer isso aqui, eu já tenho um plano para que eu saiba exatamente quanto tempo leva a natureza. A natureza ela tem um tempo dela. Né? E tudo isso que está acontecendo nada mais é do que a natureza está reequilibrando aquilo que foi desequilibrado. Isso o que? Isso é lei. Lei. Se aqui... Um exemplo simples é que nós, quando a gente aluga uma casa, né, a gente tem que entregar da forma que recebeu. Ou melhor. Né? E aí a gente vê o nosso planeta, que é a nossa morada. Como é que a gente vai entregar? Né? A gente tem que fazer essa reflexão. Exatamente. E lembrando, viu, Salles, que tudo que está na Terra está em nós. A gente vê o ferro, potássio, né? Tudo que está na Terra está na gente. Então, é como o André Tigueiro fala, o que está dentro, o que está fora, está dentro. Enquanto a gente tiver esse comportamento que a gente está tendo, que a maioria, uma grande parte está tendo, nós temos relances desse comportamento, mas que já existe em nós essa necessidade de dizer o seguinte: olha, eu preciso fazer alguma coisa. Exato. Então, significa que a gente não está totalmente enterrado. Porque a gente está mergulhado na terra, né? A gente está enterrado. Mas a gente precisa aprender a desenterrar e observar a beleza que esse planeta tem. Exato. E aí o processo é de alta educação. De alta educação. De alta educação. Não há como você fugir, né, a essa máxima. Carlos Queiroz está... Grande abraço, minha amiga Nimpa Magalhães. Está falando de J. Capra aqui, o nosso irmão Carlos Queiroz. Ele sempre complementando aqui. Você tá ligado aí, viu, Carlos? Outros estudiosos aí. Minha irmã Efigênia também entrou aqui. Grande abraço. Como é que estão vocês aí? E aí, eu estava ouvindo uma palestra última agora de nosso irmão Marcel Mariano, e ele falou: vocês observem na questão 621, eu gosto de sempre estar observando as questões. E a questão 621, ele vai falar justamente origem e conhecimento da lei natural, falando onde está escrita essa lei de Deus que a gente tem falando. E a gente falar de Deus nessa consciência, né? Essa lei de Deus estar na nossa consciência, nos remete, Chico, justamente é isso aí. Quando a gente comete os nossos atos provocados pela essa inobservância ou fazer, não há como você se eximir, você correr dessa lei divina, onde Meire não vai ter uma regulatória para Chico, nem Chico para Salles, e aí é a consciência, aí eu vou trazer para o campo da individualidade mesmo. Então,
eu queria que vocês falassem, enquanto eu vou pegar ali um pouco desse fruto benéfico que é a água trazida pela Terra, nesse paradoxo, né? Terra, planeta, água. Eu queria que vocês falassem um pouco. 621, onde está escrita a lei de Deus na consciência? Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? E aí ele responde: ele a esquecerá, esquecerá e despreza. Quais, então, Deus lhe fosse lembrada? Entendeu? Essa é fantástico. Está na sua mão. Não tem como você ocultar. Eu posso ocultar de vocês. E aí, eu queria que vocês falassem um pouco da lei divina na consciência, enquanto eu vou pegar um pouco de água ali pra gente. Pronto. Vamos lá. Deixa eu dar uma alô aqui, pessoal. Ó, pegar uma aguinha ali, ó. Então, a responsabilidade é deles dois aqui. Essa questão em que está aqui, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de ela ser revelada? Ele ia esquecer e desprezar. Quais então Deus quis que fosse lembrada? Então, quando nós adquirimos a razão, né, e nós ganhamos aí a nossa individualidade, que é quando a gente sai do todo, né, enquanto a gente está todo mundo junto, vivenciando experiências nos diferentes reinos, está todo mundo junto, né? Então nós somos ali os elementos espirituais, né? E depois que a gente adquire a razão e que está em condições de vivenciar as experiências por conta própria, né? Então nós ganhamos aí a nossa individualidade e vamos nos responsabilizar por todo e qualquer ato em que nós vamos praticar, né? Todas as escolhas que vão ser feitas. Então, para que isso aconteça, é necessário que sejamos acompanhados de um guia, em que esse guia, esse é o juiz mais severo que a gente tem, que se chama exatamente consciência. E a consciência é quem vai nos remeter, e é como se dentro da própria consciência, a lei está lá escrita, e cada vez que nós vamos tomar alguma atitude, fazer alguma escolha, né, essa lei ela é acessada e nós somos advertidos de que tal coisa não vai sair muito bem, porque isso vai estar no nosso íntimo, né? Isso vai reverberar em nosso íntimo. Nós vamos ter essa noção de que a lei de Deus em nossa consciência, ela vai nos dar exatamente esse guia, de dizer o seguinte: olha, por aqui não está legal. E uma coisa que é interessante, a gente sabe quando a gente faz alguma coisa que não está... Quando a gente infringe. Quando a gente infringe, a gente sabe porque algo nos diz que não está certo. Eu vim agora, Chico. Eu cheguei agora, eu não tenho, a minha missa é de corpo presente. A gente não está trazendo ninguém santificado aqui, não. A minha vigilância, eu estava para vir para o programa e ao mesmo tempo olhando o jogo de Atlético Mineiro e América Mineiro. Aí ali preso, eu ainda tinha que levar minha filha no aniversário e tinha as responsabilidades, que era pegar as frutas que tinha mandado separar, hortaliça, algumas coisas. Quando eu me entreti ali no jogo, eu esqueci da vida.
E aí? Agora eu vou sair para levar a filha. Quando eu estou chegando pronto, vou chegar cedo no programa. Ainda vou ficar lá esperando, 15 para as 6. Daqui a pouco a mulher me pergunta, seu Salles, e as frutas e as verduras? Aí eu digo, e agora? Para ir lá voltar na rua do Catu, para voltar para... Perdão. Eita, não gasguei. Aí, resultado. Quando eu venho, o sinal aparece laranja. O que a gente vai fazer? Desculpa, eu sei, brucutu passa. É nesse momento de vigilância que acontece a coisa. Entendeu? Exatamente. E aí, Exatamente. como a questão 621 que Chico leu, eu gosto de ler sempre os comentários de Miramês. Né? Daqui. Miramês, né? Aí ela diz aqui, muitos de nossos companheiros pesquisam, querendo saber onde fica a consciência, essa consciência que a gente fala, né? Tá falando? E qual a sua engrenagem espiritual. Já falamos com humildade que pensamos ter, que não podemos viver no futuro, se precisamos do presente para aprendermos o que ele pode nos dar. Falta paciência nos afoitos, porque o aprendizado melhor é aquele feito passo a passo. A própria lei de Deus nos ensina que o Pai amou, e sendo ele amor, tudo que lhe pedimos com sinceridade e necessidade, ele nos dá, e dá com abundância. Para que possamos firmar em nossa fala, vamos consultar, aí ela traz aqui um livro, né, que ela vai fazer outra abordagem, que é o livro Luz. Então, no Mateus, né, que ela traz. Então, a gente vê que é a questão mesmo de a gente não pode fazer tudo de vez. A gente não vai conseguir, né, Chico? Eu lembro muito quando você fala assim, a mudança, a reforma íntima dói, né? Não é fácil, mas não pode ser. Não quem disse que seria fácil, né? A gente tem que realmente fazer cada dia um pouco. Tem uma história, Salles, eu li um determinado feito de um irmão chamado José. Então ele vivia muito em conflito na família, viu? De manhã já levantava aquela briga com a esposa, os filhos, aquela confusão. Que todos nós sabemos, né? Quem está ouvindo a gente sabe que família é laboratório. Né? Com certeza. Para os nossos afetos e desafetos. E na família a gente mostra quem a gente é de verdade, sem máscara. Que a gente sai de casa, bota a nossa máscara de bonzinho. E aí, esse irmão José, ele levantava e todo dia ele discutia com a esposa, discutia com os filhos, aquela confusão dentro de casa. E aí ele começou a estudar, e um dia ele teve um sonho. Então, ele começou a estudar a doutrina, e aí ele viu que era ele dizia, muita virtude por encarnação só, não vou dar conta, vou ter que vir outras. Aí um dia ele sonhou, ele ficou tentando vivenciar realmente o evangelho, e um dia ele sonhou com um anjo de guarda, digamos assim, dele, e disse, olha, José, não precisa isso tudo, basta que você tenha pensamento de bondade, e bondade nas suas ações. Todo dia, quando você levantar, veja com bondade sua esposa, fale com bondade com seus filhos, no trabalho a mesma coisa. E assim José levantou, a esposa levantava bradando, bom dia, amor. O que foi que aconteceu? Sempre mais bondoso. E assim um dia José se tornou, a casa modificou. Porque é aquilo que a gente sempre fala, né? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. José dentro de casa foi se modificando o ambiente familiar. E no trabalho, José virou conselheiro dos amigos. Os conflitos vinham para José resolver. Então, passado algum tempo, ele teve um outro sonho. E aí o anjo veio e disse, está vendo, José, como está sendo fácil? Então é que a gente fala, a gente colocar pensamento de bondade e nada de ser afoito. A gente procurar fazer. Claro, ninguém aqui é santo, como você falou no instante. Se a gente fosse santo, a gente não estava aqui. Todos nós estamos aqui no mesmo barco. Mas a gente precisa realmente vivenciar esses ensinamentos cada dia, né? Um pouquinho. E a gente, quando vai estudando, parece que aguçada fica a nossa consciência. Porque a gente, você falando de trânsito, cobramos mais, né? Eu me peguei brigando. Um passou, depois epa. O que eu estou fazendo? Mas assim, mas aí a gente vai ficando com a mente aguçada
vai fazendo, a mente acusa, que é isso, e a gente vai se corrigindo, porque a gente está aqui para isso. Se melhorar, né? Ninguém está santo aqui, não. Sim, sim. E o entendimento, porque aí, quando a consciência ela vai chegando, porque a consciência ela vai dando, a gente vai aguçando o entendimento da própria lei de Deus, e aí a gente vai se harmonizando com a lei. Quando a gente aprende a ouvir a consciência e a agir de acordo com o que ela está nos sugerindo, a gente começa a entrar em harmonização com a lei. E quando a gente começa a entrar em harmonização com a lei, a partir daquele momento, e a lei é muito justa, isso aqui não conta o que aconteceu antes. O que aconteceu antes já aconteceu, eu vou ter que dar o meu jeito. Porque a conta vai chegar. Você pode ter atenuações ali, isso, mas já está ali. Já está na conta. E o interessante da questão da justiça divina é que eu preciso andar com uma resolução e preciso tratar o que eu deixei de pendência atrás. E aí vem o que? Para não ser olho por olho, dente por dente, aí acontece que vem as penas alternativas. Não precisa ser a mesma coisa, é uma pena alternativa. Se você fizer aqui, isso equivale a você ressarcir, porque Emmanuel fala justamente isso. Quando a gente está em harmonia com a lei e a gente consegue vencer uma dificuldade, eu consegui ressarcir. Eu consegui ressarcir o débito com a minha consciência consequentemente, com a lei. Perfeito. Porque a lei está escrita na consciência. E então, quando a consciência ela vai chegando, a gente vai tendo oportunidades de fazer as coisas de uma forma diferente. E essas mudanças, a gente começa a aprender que as mudanças elas não são feitas de uma forma, um salto muito grande. Porque o universo em si não dá salto. A natureza não dá salto. Então, as coisas elas precisam ser feitas no miudinho. Gradativamente. Então, eu preciso melhorar. Ok. Mas a meta para melhorar é que eu seja igual a São Francisco de Assis. Eu não vou conseguir. Não vai. O próprio São Francisco de Assis para chegar. Não, porque meu nome é Francisco, eu sou Assis. É justamente porque Chico de Assis, para chegar na condição que ele está, ele precisou de processo. Sim. Entendeu? Então eu seria um privilegiado, já que não foi por um mérito da minha velocidade de avanço, eu posso realmente, dar saltos quânticos se eu não fico nessa inércia, nesse comodismo. Mas para eu ser um Chico, eu tenho que passar pelas dificuldades até para referenciar o meu crescimento. Até para valorizar. Valorizar, exatamente. E quando eu estiver diante de uma situação, eu saber discernir e saber dizer aquilo que Jesus fala, que seja o teu falar se ensina ou não. Se ensina ou não. A gente usa o exemplo da tomada. A tomada está ali. Se eu não passar, às vezes, pela aprovação de saber que aquilo dá um choque, lá adiante eu não vou saber lidar com aquela adversidade. Senão não seria um Deus justo, né? Se um nascesse já com privilégio e o outro nascendo com maior perrengue até chegar ali. Até o próprio Cristo, né? Ele foi criado também simples e ignorante. Só que a gente não consegue conceber o tempo de milênios e milênios de anos. Porque está fora da nossa realidade. A gente está acostumado, rotulado a uma existência no máximo 100 e poucos anos, onde a gente não tem a perspectiva nesse mundo tempo, da imortalidade da alma, né? Então, para 100 anos é um absurdo de vida. Assim como o Chico, Francisco de Assis, como o Chico falou, tantos outros, outros próximos que viveu aqui próximo, Irmã Dulce, Chico Xavier, que a gente está longe ainda de alcançar. Não, Chico?
A gente está aqui para isso. O mais importante desse processo, e essa é a parte consoladora, né, é de que nós fazemos parte de um processo. Isso. Estamos inseridos nele e que não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. A gente faz de acordo com aquilo que a gente pode, aquilo que a gente tem. Quando Jesus nos conclama a amar, não é amar como ele, é amar exatamente do jeito que eu consigo amar. Na sua capacidade. Por que do jeito que eu consigo amar? O jeito que eu consigo amar é em que eu faça dentro das minhas possibilidades e faça isso de boa vontade. Quando eu estabeleço uma meta de fazer algo que não está dentro do meu roteiro, que eu não consigo fazer, eu vai chegar lá na frente e que a gente vai ter que chutar o pau da barraca. Porque a gente, não, agora isso aqui agora é demais. E aí eu já aproveito, fala mesmo, e fica à aí vontade. a gente vê o seguinte, por que a gente não vivencia isso? Qual é a chaga disso tudo, a doença? Chama-se orgulho e egoísmo. Exatamente. Que a gente ainda está muito, com muito apego à matéria, né? A gente tem muito... Então a gente ainda não consegue. E ainda tem uma crença por trás. Que tem a crença que foi ensinada pra gente, que a gente não pode errar. Quem foi que disse que a gente não pode errar? A gente erra o tempo todo. Alguém, se o erro é a tentativa de acertar alguma coisa. Se a gente erra, porque a gente está tentando acertar, né? Por que eu não posso? O que eu concordo é que eu fiz uma vez, vi que não está certo, fazer de novo, aí também é onde faz. E aí eu vou... Eu não estou com ele aqui não, mas eu vou aproveitar, vou trazer um poema que eu já fiz há muito tempo, vou ver se eu consigo lembrar. Referendando, são 19 horas e 29 minutos em Alagoinhas, Bahia, Brasil, e traz justamente o que vocês trazem aí, das percepções. Indivíduos reagem de maneiras diferentes, depende da herança cultural, sentimentos, percepção. Eternos indivíduos na busca da perfeição. Procurar entender o outro não é coisa para um só dia. É o uso cotidiano do recurso da empatia. Saber que uns são calados, outros falam tão bem. Uns fazem só o que lhes mandam, outros o que lhes convém. Mas todos podem chegar lá usando tudo que têm. Procurar entender o outro não é coisa para um só dia. É o uso cotidiano do recurso da empatia. E o que Chico e minha amiga Meire estão trazendo aí, andar. Ainda que seja esse passo de formiga, mas com vontade. Mas que a gente possa efetivamente buscar esse melhoramento enquanto indivíduo, enquanto ser, usando sempre o outro como referência, entendendo o sofrimento do outro. E, Meire, você foi feliz quando você traz a questão da família, esse laboratório de análise, de mudança de comportamento. Vamos trazer aqui, gente, algumas atividades. A gente já falou aqui que amanhã, a partir das 19 horas, no Centro Espírita Fé Luz, vocês podem acompanhar também pelo Instagram do Centro Espírita Fé Luz. Nós estaremos com o nosso amigo Francisco Avilás falando sobre a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, um spoiler. Vai, Chico. Interessante, Charles, é que essa parábola está... Fala, Lu. Continua. Essa parábola está lá no Evangelho, que foi escrito, tem quase 2000 anos, e que nos traz as leituras que foram feitas. Eu sempre fazia essas leituras do Bom Samaritano, mas
eu não havia ainda colocado nessa história a ótica de quem foi atacado pelo malfeitor. Sabe? E também a forma do seguinte, de que observar os tipos psicológicos que nós vivenciamos, porque em determinadas situações nós somos os bons samaritanos, porque nós fazemos algo de bom para aquela pessoa sem perguntar se aquela pessoa é de religião X, Y, Z. A gente vai lá e ajuda porque quer ajudar, de uma forma instintiva. Mas também existem determinados momentos que nós somos igual ao sacerdote. A gente vê a situação e não é comigo. O problema não é meu. A gente vê também sob a ótica do levita, né, porque quando Jesus ele faz uma distinção entre o sacerdote e o levita, porque o sacerdote em si, ele é um religioso em que ele tem a sua, o seu objetivo é trazer as pessoas, é fazer a interpretação e trazer essas pessoas para que elas possam se conduzir, encontrem o caminho em direção a Deus. E o sacerdote, ele faz isso. Né? E quando Jesus, dentro da mesma parábola, coloca um sacerdote e um levita, diz, por que o levita? Os levitas, eles eram os guardiões da Arca da Aliança. Eles quem estavam, eles eram os guardiões quando Moisés psicografou lá na pedra. Vamos lembrar. Na pedra lá os 10 mandamentos. E quando Moisés fez o Pentateuco, eram os levitas os responsáveis por guardar essa arca. Então, eles têm o conhecimento da lei. Porque eles que eram os guardiões, eles tinham que saber a lei inteira. E quantas vezes nós temos conhecimento da lei? Quantas vezes nós conhecemos nós nos denominamos cristãos e temos comportamentos semelhantes ao do levita. Semelhante, perdão. De estarmos, de a gente ver uma situação e de a gente passar como se aquilo não fosse com a gente. Mas existe essa situação em que nós também somos esse samaritano. Então, vai ser o quê? Vai ser mais ou menos nessa abordagem que a gente vai trabalhar a conversa dessa parábola amanhã. Opa, é bom que... Ó, então, já é um alento aí, gente. Sois samaritanos. Olha o spoiler aí, trazido aí pro Chico. E aí a gente vê, e também nos colocar na condição da pessoa que foi atacada. Sim. Porque quando a gente lê a parábola do samaritano, a pessoa só foi atacada. Mas a gente não vê a história sob a ótica de quem foi atacado. Foi atacado por quê? É a empatia que a gente está falando agora, é procurar entender isso. Qual é a sensação de quem foi atacado de ver um sacerdote, ter a expectativa de que o sacerdote vai ajudá-lo e ele não ajudar? Como é que a pessoa fica? Essa figura aqui, basicamente, é vocês olhando aí. Quantos vocês conseguem ver aí? Uma? Tem 3 ou tem 4? Pausa aí. Né? Eu vou botar da posição, Depende do ângulo. O que você está trazendo aqui, eu vou até botar aqui para poder o pessoal ver. Segura aqui, Chico. Aí, exatamente aí. Aí, ó. Depende do ângulo de visão, gente, ó. Se você está aqui na esquerda, você consegue ver 4. Mas se você estiver na direita, você vai ver 3. Então a gente só consegue perceber quando a gente vai para o local de visão do outro. Falando, falando Fica à vontade, da parábola de Chico, né, que vai falar, mas a gente vê o seguinte, que o samaritano era como se fossem os hereges daquela época, né? Sim. Eles comungavam da igreja, eles não gostavam. E aí a gente volta para o espiritismo e vê
que o Espiritismo, ela respeita todas as religiões, que não precisa, né? O vivenciar o Evangelho é cada um, é o individual de cada um. Pode ser protestante, espírita, porque não adianta você estar no centro espírita, né, que a gente chama papa passe, e sai dali, pau na vida dos outros. Não adianta. Então, assim, aí a gente vê que os doutores na época, o sacerdote, como o Chico falou, o levita, que era quem guardava as escrituras, pessoas, porque naquela época as pessoas achavam que para ir até Deus, tinha que passar pelo sacerdote, para que sua mensagem chegasse a Deus. Na visão, naquele tempo, tinha que ir através do padre, né, de alguém, né, depois que a gente veio se evoluindo e vemos que a gente pode fazer a nossa conexão com a divindade sem precisar de terceiros, né? E o samaritano, quem era o samaritano, tadinho? Era exatamente esse é o grande convite. E quando Jesus pergunta quem é o próximo, ele responde bem baixinho, mas para ninguém saber. O samaritano não queria, viu a pessoa lá, ele não quis saber se a pessoa era o que era de religião. Pobre, religião A, religião B. Ele simplesmente olhou, viu a pessoa, viu que a pessoa tinha necessidade e falou, independentemente do que as outras pessoas vão dizer. Porque também, muitas vezes, nós temos comportamentos de sacerdotes e de levitas, porque diante da nossa posição dentro da sociedade, a gente deixa de fazer ou faz porque a gente vai imaginar o que é que os outros vão dizer. É sempre aguardar o olhar do outro, né? Isso. Mas a proposta é que sejamos nós samaritanos. Né? Independentemente que as religiões elas não se degladeiem. Perfeito, perfeito, perfeito. Nós estamos aqui, eu vou mandar um grande abraço aqui para algumas pessoas. Olha, aqui o pessoal tá... Jussi Cruz, Dona Jussi sempre presente, Solange Melly, sempre presente. Solange, que dia você vem aqui, Solange? Você já tem um bocado de tempo, nunca veio aqui. E aí? Que dia vem aqui dar uma palhinha aqui no conhecer? Me diga aí. Rafael Oliveira, grande abraço, meu irmão. Todos vocês, são 19 horas e 39 minutos em Alagoinhas, Bahia, Brasil. O tempo voou, né? O tempo voou, demorou mesmo. Passou rápido. Né? Quem tá aqui, gente, é rápido demais. Vocês dizem, poxa, esse programa conhecido são 2 horas. 2 horas a gente falando aqui de espiritismo. E aí eu quero trazer aqui como ponto final de hoje, né? Hoje são 25, então quando a gente retornar sábado que vem já é março, nós já estaremos em março. Então a gente vai fechando aqui justamente Espiritismo, o que é o Espiritismo, que é o programa Conhecer, há 9 anos, e a gente, essas duas pessoas aqui, eu agradeço sobremaneira, já estiveram aqui várias vezes, são os responsáveis por fazer esse programa. Eu sempre digo aqui, viu, Chico já ouviu, o Meire também já, que esse programa não é nosso, é dos espíritos, né? Não é igual aquela, parafraseando, né? O livro não é meu, o livro é dos espíritos. É justamente isso, gente. A gente se propõe, a gente traz o que a gente efetivamente acredita, o que a gente busca. O espiritismo é uma busca, né? E a gente procura difundir as coisas da doutrina espírita. A gente fala, às vezes a gente tem essa energia de querer passar para o outro, né? Que a gente, não sei se vocês também têm. Não, tem aquela fase que você quer passar todo o conhecimento espírita, gente precisa conhecer porque é muito bom. Aí depois a gente vai entrando numa de introspecção e vê que efetivamente é a gente que precisa daquelas informações. Tudo que precisa da gente. Aí já começa a mudar, a gente entende que cada um está na religião ou não está em religião que precisa, e que
todos estão certos nas suas religiões, não é? Porque eu falei na primeira semana, Chico, passou o carnaval, falei no último programa e estou falando hoje. Quem efetivamente precisa do conhecimento espírita é quem está estudando espiritismo agora. Sou eu, é você. Provavelmente essas pessoas já tenham tido acesso à doutrina espírita, haja vista que todos somos espíritos e conhecemos efetivamente a realidade das afirmativas do espiritismo, mas quem precisa estudar efetivamente o espiritismo nessa encarnação é a gente. E às vezes a gente fica gastando energia querendo, numa dinâmica de proselitismo, incutir no outro aquilo que a gente acha como correto. De repente o indivíduo veio para estudar sobre o budismo, coisas, né? Sobre um protestantismo que ele pode ter sido até um perseguidor do próprio catolicismo, das religiões, todas elas de matrizes africana. E a gente está aqui agora com o espiritismo precisando aprender. Às vezes a gente, um protestante nessa encarnação não está com o conhecimento do espiritismo na sua teoria, mas é um samarita, é um samaritano, né, Chico? Na prática, né? Está ali atuando como enquanto... Então eu queria que vocês fizessem, não seriam considerações finais, que a gente ainda tem muito tempo, mas que vocês trouxessem a importância, efetivamente, da gente respeitar o outro nas suas escolhas, nas suas orientações, nas suas religiões, nas suas culturas, nas suas visões, e nos respeitando também nessas escolhas. Queria que vocês fechassem um pouco dessa importância. A reforma é nossa. Então, o problema é nosso. A gente, por muitas das vezes, hoje eu não faço mais, mas sempre a gente vê irmãos que tudo bota a culpa no outro, né? Mas, quando a gente estuda a doutrina, Chico vai fazer a palestra amanhã, provavelmente ele estudou. Mas o maior beneficiado é ele. O aprendizado maior, né, é da gente que está ali. Então, assim, a gente tem que se colocar na posição de compreender o outro. A gente não vai mudar ninguém, né? A gente tem que compreender. Então, quando você falou assim, quando a gente começa a estudar a doutrina, a gente fica naquela empolgação, quer passar para o outro e tal. E aí termina que a gente, é como a gente falou, a doutrina respeita todas as religiões. A gente tem que compreender. Às vezes a pessoa não frequenta religião nenhuma, mas é de uma amorosidade, né? É de uma caridade. Ou seja, é o que a gente chama de um espírita sem ir no centro espírita, né? Então, o aprendizado é nosso. O problema é nosso, não está no outro. É a gente que precisa mudar. A gente tem que compreender o outro e aceitar. E é como Jesus ensinou. É o amor, né? É a gente tentar vivenciar, né, esse convívio com amorosidade. Como o Chico falou, Jesus não mandou a gente amar como ele amou. A gente não está nem mais entender. Ele só disse ame. Entender, compreender e saber que o problema é nosso. A gente que precisa, a gente que está nesse caminho. Que bom, que bom. Excelentes suas palavras, Emílio. Eu só vou a entrega, né? Fica à vontade, Chico. Antes de eu complementar, fazer um spoiler? Amanhã eu tenho às 19 lá no Fé e Luz, mas às 16... O Mangalô? Sim, lá no Piscinato Espírita União, Paz e Caridade. E grande Carol e Irênio, grande abraço. Eles até passaram uma proposta, mandar um grande abraço para eles. E aí, eu estudo do livro Escutando Sentimentos, de Vanderlei Soares. Vanderlei Oliveira. Oliveira. E Hermance Dufour. E eu vou pegar aqui o capítulo 4, que é falando sobre o infortúnio oculto dos grupos doutrinários. Isso, Vanderlei. Que é uma coisa interessante da questão do alto amor. Né? A questão do alto amor.
E como a doutrina, ela não... ela diz que não devemos ter nenhum tipo de preconceito com nenhum tipo de religião, precisamos aceitar, porque são as diversas manifestações, né, do pensamento religioso, tentando entender e compreender Deus, a gente vai chegando à conclusão de que existe uma quantidade enorme de religiões espalhadas, porque são vários os pontos de vista, né, que cada um vai enxergando Deus de uma forma. Mas é o mesmo Deus. Mas aí o budismo enxerga Deus de uma forma, né, o islamismo de outra. O protestantismo, que é uma dissidência do catolicismo, porque o protestante ele é uma dissidência, né? Alguma coisa não foi concordante naquela época e foi criado esse movimento. Também tem a sua razão de ser, porque é um ponto de vista. Eu enxergo Deus dessa forma. O que a gente não pode, aí nesse ponto que a doutrina vem nos dizer que a gente precisa ter essa paciência. Por que a gente precisa ter essa paciência? Porque está na responsabilidade de quem é espírita, né, já que traz a questão do conhecimento, a questão de você ter esse entendimento, de você compreender. A gente precisa compreender que não é por conta que a gente não vai nem deve desmerecer nenhum tipo de pensamento religioso, porque todos eles levam exatamente ao mesmo caminho, que é Deus. Infelizmente, existe alguns que extrapolam, né? Porque o fundamento está lá, o entendimento está lá. Mas quem vai fazer a interpretação, aí às vezes extrapola. E aí diz o que diz, não, que tem que ser dessa forma. E se não for dessa forma, não serve, então a minha é melhor do que a sua, e se você não achar que a minha, que eu estou correto, eu vou lhe matar. E... Perfeito, Chico, perfeito, Chico. Eu gosto de pegar as falas para poder amarrar assim. Quando a gente ainda na imaturidade psicológica agride o outro pela sua escolha, e aqui a gente falando das religiões, ainda assim essas agressões estão presas ali na nossa consciência. A gente sabe. Sim. Né? A gente sabe do nosso ato. A gente sabe da liberdade de escolha da religião do outro, mas roda, vira, mexe, a gente traz o egoísmo. Traz o egoísmo. Porque a minha religião é a melhor. É a mais certa. Né? A minha religião está com Deus. A sua religião está com o diabo. E aí eu crio o diabo e me apresento como ele mesmo, quando eu negligencio, quando eu refuto a religião do outro. O advento da internet, ainda que a gente tenha a impressão de que a barbárie e a violência para com as escolhas do outro está maior, leva engano. O mundo está melhor nessa perspectiva. Muito. Né? Porque essa época que você traz dos samaritanos, né, não havia essa possibilidade de... Nenhuma. Né? A gente tem, ainda sobre a ótica das culturas, pessoas que trazem o fundamentalismo religioso e não há espaço.
Mas muitas pessoas modificaram as suas formas de pensar no advento da rede social, da internet. Uhum. Porque a gente encontrou mais vozes falando as suas insatisfações. Encontrou mais pessoas defendendo a necessidade de modificar os olhares. A gente está falando aqui agora, tem uma senhora chamada Darcy de Santana que está no Pará ouvindo a gente falar sobre intolerância religiosa. Darcy de Santana, você conhece? Conheço. Conhece? Um grande abraço, dona Darcy. Ela tá lá, foi visitar o irmão Adamastor, que mora lá que está morando em Belém agora, lá com a esposa. Veio da Espanha. Então, com o advento dessas redes sociais, gente, por incrível que pareça, a coisa passou a ser mais observada e mais pessoas começaram a se pronunciar. Joselita Barreto, grande abraço. Gente, agora efetivamente estamos fechando. Agora, umas considerações finais agora, valendo mesmo. E aí, quando você fala inferir o outro, Salles, a gente tem que falar por nós, né? Por mim. Todos nós temos os dragões dentro da gente. Agora que a gente precisa domar. Isso, né? isso. Domar nossas más tendências, né? Abafar o nosso joio para deixar florescer o trigo. Porque todos nós, aquela coisa que diz assim, vai pisar no meu calo. Mas a gente precisa realmente domar essa fera que tem dentro da gente, né? E é isso. É a gente ter o olhar de bondade. E voltando, como você falou lá no terremoto, que nós possamos vibrar, emanar preces, vibrações positivas para esses irmãos nossos. Porque se todos soubessem a importância realmente da prece, da oração, da vibração que eles vão receber, né? O acalento, o acordar, o despertar. E assim, agradecer aos ouvintes, agradecer a você, agradecer a Rose. Rose hoje não está aqui, agradecer a Chico, né? Pela essa oportunidade desse aprendizado aqui, desse convite e do aprendizado, que foi muito bom. Passou rapidinho, ó. Já 7h50. Perfeito. Chico, antes de você fechar suas considerações, eu gostaria de mandar um grande abraço à nossa amiga Jomélia, fazendo espuma. Eu ali naquela coisa de provocar, terminei não fazendo essa referência à nossa amiga Jomélia e nosso irmão Luiz Fernando. Grande abraço a vocês, estão sempre ligados. Eles já entram no programa anterior e já ficam esperando o programa conhecer todos os sábados. Então, a gente faz referência a essas pessoas aí que estão sempre nos prestigiando. Chico. Primeiro agradecer, né? Agradecer a Deus pela oportunidade, né? Porque eu fui convidado, fui convocado, né? Porque a gente veio fazer uma reunião hoje e a reunião foi transferida para amanhã. E aí mesmo disse assim, aproveitando o momento em que você está na cidade, vamos para a rádio. Agradecer imensamente, porque é sempre bom falar sobre a doutrina espírita. E a doutrina e o espiritismo é essa voz do cristianismo que retorna para suas bases de beleza, de simplicidade e de convite à mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento ela pode ser estabelecida dentro da doutrina espírita, dentro das religiões de matriz africana, dentro do protestantismo, do catolicismo, em qualquer religião, em qualquer segmento religioso. Nós tratamos aqui exatamente do conhecer, do tentar explicar, do tentar trazer à tona exatamente aquilo que nos aflige, por que as coisas acontecem. E esse é o convite da doutrina, que nada mais é do que
nos convidar a colocar em prática aquilo que Jesus veio nos trazer, que é o Evangelho. Excelente, Evangelho. Evangelho é para onde termina remontando toda a nossa fala. Onde começa e termina. É justamente isso. Gente, muito obrigado a todos vocês. Eu vou finalizando aqui o programa Conhecer. E a gente iniciou e a gente vai finalizar. Vou pedir a nossa amiga Meissa Barreto, complementando o que ela falava da importância ali da prece, que ela possa proferir uma prece aí para todos os nossos irmãos que se encontram aí em dificuldades, seja ela quais forem as dificuldades. Fiquem com Deus. A gente que agradece a todos vocês que estão aqui agradecendo a oportunidade. Eu vou passar vocês aqui para a Meire para poder ela finalizar o programa Conhecer com essa prece. Gratidão a todos. Agradecer primeiramente a Deus. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Vibrar pelos nossos irmãos, vítimas do terremoto, como a Síria, Turquia, vítimas da chuva. Pedir a Deus a espiritualidade maior, a Maria Santíssima, que é mãe de todos nós, que aqueça os corações dessas almas, dos familiares, na certeza de que ninguém está só, que Jesus está do nosso lado. Basta que abrimos os olhos para a luz, para a verdade. Que a paz, que o amor do Cristo habite sempre em nossos corações. Que nós aqui, cada um de vocês nos seus lares, ouvintes, que emane as vibrações positivas para todos esses nossos irmãos, nossas famílias, nossos vizinhos, na certeza de que um dia seremos melhores. Que assim seja. Que assim seja. É isso aí, gente. Estamos finalizando e mandando aquele abraço à nossa irmã Rosiane Massariel, que está bem distante, mas que com certeza está aqui em vibração sempre. Até sábado que vem, com o programa Conhecer. Fiquem com Deus. Grande abraço. Foi ótimo. Eu sempre queria para quem estava um livro achando que vou ler. Eu falo assim. Eu anoto um monte de coisa. Rapaz, tem. Olha. Mas eu já li e anoto. Você nem?